você quer? O que você realmente deseja? Essa é uma pergunta muito simples para uma resposta muito complexa. Um filósofo disse certa vez: penso, logo existo. O problema dessa frase é que reduz muito ao homem a uma questão intelectual e esquece de um fator muito importante. O ser humano é um ser guiado pelo seu amor, pelo seu coração. Em outras palavras, nós estamos sempre amando alguma coisa e sempre somos guiados por aquilo que amamos. Fique com a gente nesse programa, porque nós vamos falar que você é aquilo que é. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, a segunda parte daquela nossa primeira conversa com o pastor Felipe Velame. Ele é da Igreja Presbiteriana Filadélfia, aqui em Governador Valadares, pai de 4 crianças, e talvez no último programa você deve ter começado a pensar assim: do jeito que esses dois pastores conversam, parece que a família deles é perfeita. Só que eu tenho uma notícia para você que não é bem assim do jeito que você pensa. E Felipe, eu vou fazer uma pergunta assim bem sincera para você. E você responde com sinceridade também.
Pessoas olham para você, Felipe, você não é tão mais velho assim, e casado, tem 4 filhos, uma esposa que se dedica a esses filhos, você também se dedica a eles, tem um ministério pastoral. Honestamente, as pessoas devem olhar para você e pensar assim: a família do Felipe é perfeita. Tá certo ou tô errado? Tá certíssimo. Infelizmente, você tá certo. As pessoas, elas olham para minha família e colocam como referência. Com várias pessoas, falam principalmente com a minha esposa. Algumas mulheres se dirigem a ela. O homem não fala muito disso. As mulheres falam muito para minha esposa, colocando um peso que não é dela, porque peso a gente já tem, só por viver. A vida já tem os seus pesos, né? E as pessoas colocam como se nós fôssemos perfeitos. E nós não somos perfeitos. Lembro de uma vez que alguém publicamente foi tecer alguns comentários sobre a minha esposa, de como se ela fosse perfeita. E ela teve que desconstruir esse comentário. E era público. E depois que desconstruiu, veio uma jovem mãe da idade da minha esposa e falou assim: então você é como eu. É igual a mim, é um ser humano normal. Normal. Infelizmente, nós somos imperfeitos. Mas as pessoas, elas tendem a achar que nós não somos imperfeitos. Talvez porque elas estão em busca de referência. E eu não acho que isso é um problema. Na Bíblia, nós somos chamados a ser modelo, né, dos fiéis, ser modelo, padrão, ter um padrão de vida. E por que não da família? Principalmente o líder. O líder, ele precisa ser o modelo disso. Só que ser modelo não significa ser perfeito. Há uma confusão nisso, né? Se colocar como uma referência, porque talvez a gente tenha algumas coisas interessantes, não significa que somos perfeitos. Então, que isso fique bem claro. Ser modelo não é ser perfeito. As pessoas olham para nós e não olham apenas como um modelo, elas olham como os perfeitos. Isso desagrada, isso entristece a gente, porque nós sabemos que nós não somos definitivamente perfeitos. Brincando assim, né? Nós estamos conversando aqui, eu estou nesse tom de voz, olha como é que ele conversa manso. Pergunta ao meu filho se eu converso manso com ele. Não é, nós não somos perfeitos, não somos. E as pessoas têm essa visão mesmo, assim, de olhar pra gente. O meu jeito de conversar normal, e talvez seja o seu também, é conversar assim. A gente não precisa ficar gritando um com o outro aqui, porque a gente não tem essa necessidade. Só que a gente tem os nossos momentos que a gente tem que falar sério, né? E talvez usar um tom de voz diferente. E as pessoas são levadas a pensar que a gente não... Até na hora de corrigir nossos filhos, a gente está preparando um sermão, né? Uma mensagem bem estruturada para poder fazer a correção deles. E lembrando que nossos filhos são imperfeitos, né? Antes de começar, a gente estava até brincando aqui, né? Que meu pai falava, quando acontecia alguma coisa lá em casa, ele falava: isso acontece nas melhores famílias. E o fato dele falar isso não significava que a gente era a melhor família por ser perfeita. Justamente por ser imperfeita, aquilo acontecia. Né? A gente estava nessa luta para ser uma família debaixo da dependência do Senhor, mesmo com as nossas imperfeições. E, infelizmente, as pessoas têm essa tendência de talvez nos julgar ali do púlpito, né? E pensar que tudo em nós é a nossa vida, e principalmente dentro da nossa casa, que é uma coisa que até eu comentei com você, né? É o lugar onde as pessoas realmente nos conhecem, né? Os nossos filhos sabem quem a gente é. Nossa esposa sabe os nossos defeitos. E é importante a gente falar sobre isso para mostrar para os outros que a família deles é como a nossa e a nossa como a deles, né? Cheia de problemas e de necessidades, né? Todos pecaram. Sim. Os meus filhos são pecadores. São chamados de príncipes, né? Quando eu tive o primeiro, príncipe, eu cortava. Príncipe não, meu pecadorzinho. Ele nasceu em pecado, e daqui a pouco nós vamos ver os pecados dele, né? E eu falei, era claro que era brincando, mas era verdade, ele nasceu em pecado. Sim. Então, como vai haver uma família perfeita se a família é composta de todos imperfeitos, todos pecadores? Nós precisamos da graça de Jesus, a gente precisa de Jesus para vencer os nossos pecados, para que a gente consiga viver bem em família, porque somos defeituosos, totalmente corrompidos pelo pecado. Da minha filha mais nova a mim que sou mais velho.
Então é só Cristo mesmo na causa, como eles dizem por aí. Eu lembro do reverendo Augusto Nicodemos falando algo assim, quando ele estava falando sobre Adão e Eva, e depois falando para cá sobre marido e mulher, né? São dois pecadores vivendo debaixo do mesmo teto. Então estão todos sob o mesmo teto, vivendo lutas muito comuns, né? Das famílias, que nós também passamos por elas, né? A gente falou no primeiro programa aqui muito sobre a educação dos nossos filhos, sobre guardar o coração. Tem até um texto de Provérbios 4:23, muito conhecido, que fala que de tudo, né, que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E a gente, ao falar muito de coração, né, e pensando na nossa imperfeição, tem algumas coisas que a gente pode fazer para trabalhar isso na nossa casa, mesmo com essa nossa imperfeição, ainda que a gente falhe em fazê-lo. Quais são os caminhos dentro do lar que a gente pode tomar para poder, mesmo com essas dificuldades, trabalhar o coração da nossa casa em suas imperfeições? Nós falamos da primeira vez que eu estive aqui, Lá na Páscoa, né? na Páscoa, sobre o culto doméstico, que é uma prática esquecida, né? E para mim começa por ali, porque o culto doméstico é um ambiente que eu preparo e intencionalmente eu estou cultuando a Deus com os meus filhos. Então eu estou ensinando os meus filhos sobre o que é importante para a vida deles, a vida cristã. Então a gente fala de pecado, sobre salvação, sobre virtudes, vários assuntos. O que a Bíblia está tratando, a gente trata com os nossos filhos. Então, no culto doméstico, a gente tem a oportunidade de ensinar os nossos filhos a se portar diante do soberano, Criador de todas as coisas, Deus. Então, eu entendo que a maneira como eu enxergo o culto ou a presença de Deus faz toda a diferença na minha vida do dia a dia. Então, eu preciso ensinar os meus filhos que eles são pecadores, mas existe um Deus que é cheio de graça. Mas esse Deus também é justo. E se eles não tiverem Cristo, eles não têm esperança de salvação nesse sentido, né? Então, a gente usa o culto doméstico para ensinar os nossos filhos o que é mais importante. Ensinar sobre a vida de oração, a importância da palavra de Deus, ensinar sobre práticas cristãs, do perdão, de amar o próximo, da generosidade, enfim. A gente usa o culto doméstico para trabalhar com os nossos filhos. E isso é edificação para toda a família, né? É uma ferramenta já muito antiga, né? Ah, Simples. Antiga, tão antiga que lá atrás no Pentateuco já fala sobre inculcar na cabeça das pregar uns crianças. Papezinhos por aí, né? Vai inculcando nos meninos aquilo que o Senhor tem feito, né? Isso. A obra do Senhor. Tem uma outra dica também, além do culto doméstico, que eu ouvi sobre datas, né? Uhum. A igreja tem um calendário litúrgico. Sim. Como é que a gente pode aproveitar melhor datas especiais do tipo... a ideia é incentivar o imaginário da criança, coisas mais lúdicas, talvez para elas terem um contato com o evangelho de uma maneira assim mais próxima delas, né? Como é que a gente pode aproveitar melhor essas datas? Que datas são essas, né? A gente tem algumas bem conhecidas, mas se você quiser citar alguma outra que talvez até uma prática de vocês, você fique à vontade. Uhum. Mas aproveitar esses momentos para poder incentivar mesmo a mente dos nossos filhos e o coração deles. Talvez as datas mais utilizadas e mais faladas dentro desse calendário é a Páscoa e o Natal, o nascimento de Jesus. Ou, pela ordem, o nascimento de Jesus, depois a sua morte e ressurreição, Sim. Natal e Páscoa. E existem vários materiais disponibilizados aí que as pessoas fazem, de adventos, né? Que prepara às vezes 30 dias, 20 dias, uma semana, com atividades lúdicas, com atividades práticas, ensino da Bíblia, falando sobre isso, né? Lá em casa a gente usa essas datas e também outras. Nós gostamos de aproveitar o outubro, fazendo referência à Reforma Protestante. Muito bom. Eu lembro que o ano passado nós adquirimos um material para criança e ficamos lendo com os nossos filhos as histórias. Isso marcou dos reformadores. Isso marcou os meus filhos, principalmente o mais velho, né, que entende um pouco mais, já está nesse processo de alfabetização.
Então a gente usa mesmo, contando a história e sempre reforçando que são homens pecadores, mas que viveram para a glória de Deus. No caso, fala da reforma. Então a gente tenta usar as datas, mas sempre apontando para Jesus, para não exaltar a data por si só, não exaltar a troca de presentes do Natal, não exaltar o ovo de chocolate da Páscoa, não exaltar os homens que fizeram história na reforma. É Cristo. Então a gente fala desses elementos que fazem parte e aqueles que nem fazem parte, né, como Páscoa e Natal. Mas a gente tenta, eu digo a gente tenta porque eu não sei onde isso vai dar, pastor. Estamos falando de famílias imperfeitas. Sim, então com nós certeza. tentamos mostrar para os nossos filhos que o importante é Jesus. Em todas as histórias que nós contamos e essas datas especiais, ilustrativas. Até o aniversário da Igreja Presbiteriana a gente costuma aproveitar também para contar algumas histórias, incentivar a obra da evangelização, no caso da nossa história, né, da Que Igreja legal. Presbiteriana, de quem foi Simonton, de quem foi José Amadeu da Conceição. A gente conta algumas histórias, mas sempre tentando apontar para aquilo que é o mais importante, que realmente transforma o coração, que é Jesus. A da igreja eu nunca tinha feito, é uma boa ideia. Dos reformadores a gente fez em casa e é num mês muito importante, né? Que é o mês que eles comemoram o mês das bruxas, É. né? Do Dia das Bruxas. E as crianças, o mundo fica encharcado disso, né? E aí os nossos filhos ficam assim, apesar de ser uma coisa meio assustadora, parece que chama a atenção Chama dos atenção. meninos, A fantasia, né? né? As fantasias. Chama atenção. Eu lembro de ter tido uma experiência com meu filho num ano. Eu acho que ele tinha uns 3 anos, minha menina tinha uns 2 aninhos. E a gente estava falando sobre o Lutero no mês. Porque eles estavam começando a ter essa visão. Por que as pessoas estão fantasiando, né? Por que a escola está falando de fantasia? E a gente falou muito sobre o Lutero para eles, mesmo, meio que para prepará-los, né? Aí um dia alguém perguntou pro meu filho quem que era o Lutero. E ele ficou com uma imagem na mão de um desenho que ele viu de Playmobil Aham. que eu tinha no celular. E alguém perguntou para ele assim: Benjamin, quem foi Lutero? Ele falou assim: foi o homem que venceu com a Bíblia na mão. Porque a imagem do desenho era o Lutero com a Bíblia na mão. Mas aquilo marcou ele. E eu achei tão natural a resposta dele: o homem que venceu com a Bíblia na mão. E é praticamente isso, É né? isso mesmo. Aproveitar nesses momentos lúdicos. Além disso, você acha bom a gente aproveitar, talvez, coisas que a gente chamaria de entretenimento, como um filme, por exemplo? É útil para os nossos filhos a gente aproveitar. Eu tô falando de bons Sim. filmes, né? aham. Bons desenhos. Isso seria uma boa ferramenta também para a gente aproveitar, para ensinar os filhos? Eu acho que com muita cautela, né? Com uma boa escolha. Que sejam bons filmes. Por exemplo, nós temos o hábito lá em casa de não dar tela. Muita tela. Nós não é zero tela, mas pouca tela para eles. Aí de vez em quando eu assisto filmes com eles. Então recentemente eu comecei a ler as Crônicas de Nárnia lá em casa. Ótimo. Eu já estou no terceiro, na terceira crônica. Já li tudo com eles. Já. E eu combinei que terminando a segunda, que tem o filme, eu assistiria o filme. Então eu terminei a segunda a semana passada e agora eu vou começar Aí vou ver o filme quando eu tiver oportunidade. Porque aí. Vocês ainda não viram? Não, eu já tinha visto, né? Mas eles ainda não assistiram. Então, o meu filho fala do leão, do Aslan, pra cima e pra baixo. Mas é um cuidado que eu tenho, porque senão ele acha que o leão é Deus. Como ele já achou, e eu tive que corrigir isso, que é o Sim. problema, né? Dessas histórias para criança muito pequena, que elas Analogias, confundem né? muito. Mas eu vejo como uma boa ferramenta, você escolhendo um filme adequado, se você quer tratar de algo, assista, né? Então, eu não vejo como ruim, não. Eu já vi com os meus filhos e foi interessante. Eu espero que você tenha A minha experiência foi muito boa. Porque como eles ficam impactados com o Aslan, né? Qual criança não fica impactada com o leão? Com o leão. Né? Porque Que brilha ainda. É impressionante. E aí eu lembro do meu filho, ele tinha uns 4 anos quando a gente viu, e tem a cena do Aslan sendo levado para ser sacrificado Sim. no lugar do Edmundo, Uhum. na mesa de pedra. E meu filho ficou em pé para ver aquela cena. E ele olhava para mim e falou assim: papai, por que se ele não fez nada? Por que ele tá morrendo sem fazer nada? Ele é inocente. Então são oportunidades muito boas, né? É claro, o leão não é Jesus, meu filho, mas
Com certeza. Mas deixa eu te falar aqui de um leão de De verdade. um leão de verdade, né? Que Jesus. não foi abalado na cruz, né? É fantástico isso. Livros também podem ajudar muito, né? Ah, sim. A gente tem muitos livros para criança, muito bons. Tem. Lá em casa tem um que marcou a mim, adulto, né? Que é o Samuca, Sua Ovelha, alguma coisa. É baseado no Salmo 23, eu não lembro agora o título, Acho né? que eu já ouvi falar. E eu já li várias vezes mais a minha esposa, mas já li também com eles. E é fantástico. É baseado no Salmo 23. E aí você vai lendo um capítulo por dia e tem a aplicação. E é fantástico. Tem muita coisa boa por aí. Tem coisa ruim também. Sim. Mas tem coisa boa. A gente tem que usar aquilo que é de Dá bom, para né? trabalhar o imaginário, deles, é muito né? importante. Eu isso. ainda prefiro os livros do que os filmes para a idade deles hoje. A gente foca mais ainda nos livros. Já assisti vários filmes com eles que não tinha muita moral. Eles gostam de animal, filme que tem animal, eu já assisti com eles, assim. Só porque eles gostam de ver. Mas eu prefiro ainda os livros na idade que eles estão, porque aguça mais a imaginação. Porque não tem imagem. Eles vão criando na cabeça deles, né? Então eu ainda prefiro. E até tem mais opções, eu acho. De bons livros do que bons filmes. Meu filho tá com 9 anos. O ano passado eu li O Hobbit com ele. E é engraçado porque eles ficam... realmente trabalha muito o imaginário, pensando no Hobbit, que é um ser muito pequeno, e eu o tempo todo falando para eles, olha, essa aqui é para ver o quanto que o menor é transformado em um herói, né? Ele é o mais improvável de todos. E é bom a gente aproveitar esses momentos, né, para poder trabalhar isso com os nossos filhos, e a imaginação deles é muito importante. Numa era de tudo muito rápido, né? O vídeo tem que ter 1 minuto, senão não chama atenção. Tem que ter 30 segundos, senão não alcança. A tendência é a gente ficar com preguiça, né? De pensar, de imaginar os ambientes, né? As histórias. Isso é fantástico. São coisas simples, né? E uma coisa que eu queria que a gente falasse aqui no final, a gente empolgou aqui falando das outras coisas, é uma coisa muito importante, que é a relação da nossa casa com a igreja. Nós somos pastores, nós levamos nossos filhos à igreja. Aí a pergunta é, a gente faz isso toda semana, por que fazer isso toda semana? E por que é importante essa ligação da igreja com a família? Você falou a gente estava falando da imaginação, né? Que é tudo muito rápido, né? Então, um dos motivos que eu levo os meus filhos na igreja, e eu levo todos os cultos lá em casa, a gente leva todos os cultos de semana, se tem culto no lar quando a gente leva também, para eles não entrarem nessa onda do fast food, de tudo muito rápido, deles entenderem, chegarem, que quando eles estiverem num culto, a igreja, que eles não estejam preocupados com o horário. Meu filho, o segundo, ele começa o culto e ele pergunta assim, já está terminando? Ele faz essa pergunta várias vezes, porque ele ainda não compreendeu a majestade da presença de Deus. Então, para mim, o envolvimento da família como um todo na igreja é fundamental. Eu fui criado na igreja, eu sei dos benefícios. Eu sei que tem gente que se frustra com a igreja, mas isso é outro assunto. Mas eu fui criado e eu tenho boas histórias na igreja. Eu fiz as minhas amizades na igreja, a minha esposa eu conheci no ambiente da igreja e eu quero criar os meus filhos nesse ambiente. Então, eu levo os meus filhos comigo, eles participam dos cultos, eles viajam comigo quando dá para estar em igrejas, para que eles tenham o amor que eu tenho. Eu entendo que a igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de crescimento, é um lugar onde eles vão desenvolver as melhores amizades, que eles vão aprender as mais importantes lições para a vida dele. Então, eu entendo que eles têm que ser envolvidos na igreja junto comigo. Claro que eu respeito, eu sou pastor, não é a minha esposa nem os meus filhos. Eu entendo o limite disso aí. Mas sempre quando podem, eles estão comigo na igreja. É importante. Eu vejo meu filho com tanta amizade assim na igreja, é bonito de ver, né? Eu tive isso também, cresci na igreja também. A gente fala que quase nasceu na igreja porque deu tempo. A gente quase nasceu porque deu tempo da mãe chegar no hospital, né? A minha avó que brincava assim. E é muito importante isso mesmo, porque eles têm um envolvimento e esse aprendizado com o culto. Eu achava que era só meus filhos que perguntavam isso, mas os seus também perguntam, né? Do horário. Saber Já diminuiu, esperar, perguntava mais, porque estão sendo educados, então eles estão sendo treinados, então eles estão aprendendo.
E os meus filhos, por exemplo, eles ficam no culto mesmo, eles não vão para aquele trabalho que tem para as Pra uma sala crianças. separada. Não, eles ficam mesmo comigo lá sentados. Por isso que eles perguntam, tá gravando, tá gravando? Sim. Mas eles têm aprendido. Então, chega em casa, eles fazem perguntas. Às vezes uma palavra que eles ouviram, é algo que chamou atenção. Ó, a gente falou de Nárnia, teve uma vez na igreja que o Felipe Fontes pregou e citou uma das histórias de Nárnia, do dragão e o leão. E aí meu filho ficou assim, papai, que história que é essa? Foi aí que eu comecei a ler Nárnia com ele. A Legal. partir desse dia que ele ouviu algo, se interessou, falou, "Não, deixa eu ler com você. Mas eu não vou ler essa história, eu vou ler todas agora." Então, eles estão ali, aprendendo a entender o que significa cultuar a Deus, que tanto nos ama e provou o seu amor em Cristo Jesus. Eles têm que entender que é importante estar ali. Isso é muito bom. Todo o ambiente também acaba aguçando também o imaginário deles, porque a gente tem uma liturgia ali dentro. Sim, O autor de um livro que nós temos usado muito aqui, ele até fala sobre isso, né? De quão importante é a liturgia da igreja local, da comunidade local, para orientar a nossa liturgia do lar. Porque, querendo ou não, tudo ali é centrado na palavra, centrado em Deus e com ordem. com ordem. Ele até fala assim, né? Todo mundo é instruído e discipulado junto no domingo para ser enviado para o campo de segunda a sábado, que seria, vai para sua casa e você vai cumprir o ID, né, na sua casa. E querendo ou não, nossa casa também tem o propósito do ir também, né? Que a gente também está educando os nossos filhos para isso, né? Para eles cumprirem o propósito do Senhor. Chamado de Isaías, né? Teve a experiência, ai de mim, sou pecador, e depois vai. Isso a gente leva para casa, né? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Você deseja entrar em contato conosco, nos enviar uma pergunta ou seu pedido de oração?
Basta enviar uma mensagem para o número de WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você também pode nos fazer uma visita e acompanhar as atividades da nossa igreja através das nossas redes sociais.